Senhoras e senhores, sabe o que é prioridade também aqui no nosso programa? O nosso MM Oliveira, o nosso piloto mais querido do Brasil e do mundo, Mário Marcelo, nesse momento com imagens aéreas. Sabe de onde? Lá da rua Silva Ramos, no centro da capital. Um acidente que aconteceu no local e pelo que a gente pode ver, Rose, um acidente grave, o carro capotou, né? E a gente percebe um outro ali também, ó, bem prejudicado. Torcemos aqui para que seja apenas danos materiais. Uma imagem que choca e, como a gente sempre comenta, né, Rose, e eu sempre faço questão de falar aqui, segunda-feira a gente traz o resumo da quantidade de acidentes que ocorrem no final de semana, muito por conta, às vezes, da imprudência de condutores ou também daquela mistura, né, que nunca dá certo, bebida e direção. 2 carros envolvidos nesse acidente na rua Silva Ramos, no centro de Manaus. Imagens ao vivo nesse momento. Mário Marcelo Oliveira, a nossa equipe também já está por lá. Maiane Queiroz daqui a pouco vai entrar com a gente, trazendo todos os detalhes do que aconteceu. Mas, de fato, a imagem fala por si, né? O choque entre esses 2 carros. Provavelmente o Ford Ka estava estacionado, não sabemos. Nossa equipe está apurando. A gente está olhando aqui do alto, tentando ler o que a imagem nos mostra, mas esse outro carro capotado nessa rua aí do centro de Manaus, a rua Silva Ramos, tem uma igreja ali perto, a igreja presbiteriana fica ali perto, tem prédios públicos também ali perto desse local e a gente já vê que foi numa rua meio que isolada, é uma rua importante, claro, mas que não tem tanto tráfego assim de veículos, pelo menos na questão de trânsito, de mobilidade, não tende a gerar nenhum impacto naquela região ali de Manaus, né, na região central de Manaus, mas você vai observando o que acontece nessa segunda-feira, nessas primeiras horas da manhã. Precisamos saber em que horário de fato isso aconteceu, se foi de madrugada ainda ou se foi agora nessas últimas horas, né? Perto das 6 horas da manhã. Maiane Queiroz está por lá, daqui a pouco vai trazer os detalhes para a gente. Mas, de fato, é isso que chama a atenção. Final de semana, na segunda-feira, é difícil a segunda-feira que a gente não entra aqui falando de acidente de trânsito em Manaus. É praticamente uma regra, né, Luiz Rodrigues? Com certeza. Normalmente o pessoal se excede, seja, como o próprio Luiz disse, no uso do álcool, na combinação de álcool e direção, ou mesmo no excesso de velocidade, porque acaba ali trafegando numa velocidade acima do que é ideal, ocasionando o acidente. Daqui a pouco a gente vai saber de fato o que ocasionou esse aí. Só para você se localizar, você que está em casa agora, que está dizendo assim, poxa Luiz, será que foi uma avenida bastante movimentada? Senhoras e senhores, é bem próximo à Avenida Major Gabriel, tá? É bem próximo também ali à reitoria do Instituto Federal do Amazonas, fica bem próximo também a uma faculdade particular, você sabe o que eu estou dizendo. Essa rua ela é utilizada como um retorno para você novamente voltar ao centro da cidade. Fica bem próximo também a uma pastelaria ali de esquina que você vai vendo. Ó, a gente vai mostrando para você nesse momento. Essa instituição que está ali na esquina, salvo engano, é algo referente também a questão do trabalho, é alguma Tribunal coisa do assim, Trabalho, né? Alguma coisa assim, só para você localizar. Eu estou tentando trazer para você a localização exata para que você possa entender que não vai implicar ali no seu trânsito. Por isso que me chama a atenção, porque se é uma via de pouca movimentação, como é que esse acidente aconteceu? Esses são questionamentos do apresentador, mas quem está com a informação nesse momento colhida no local é a nossa Maiane Queiroz, que chega ao vivo, está aí a imagem dividida para você. Maiane, conta para a gente como aconteceu, o que aconteceu de fato e onde estão as pessoas responsáveis proprietárias desses veículos aí. Bom dia. Oi, Luiz, bom dia para você, bom dia para a Rose, para todo mundo que segue com a gente aqui no Manhã no Ar. Eu já vou sair aqui da frente das câmeras para a gente já mostrar o estrago que ficou após esse acidente, um capotamento que aconteceu aqui na rua Silva Ramos, no centro da capital amazonense. E de acordo com informações que a gente já conseguiu apurar com a Polícia Militar, esse acidente foi por volta de 5 horas da manhã desta segunda-feira. O que acontece, né? Como você perguntou, são vários questionamentos. O condutor dessa Saveiro Preta, que não foi identificada,
ele estava trafegando pela rua Ferreira Pena. E as informações que a gente obteve é que ele estava em alta velocidade e fez essa conversão à direita. Ele perdeu o controle do veículo, que capotou por 2 vezes e acabou atingindo esses outros 3 veículos que estavam estacionados aqui do lado da via, na rua Silva Ramos. Este homem que conduzia esta Saveiro, que acabou provocando o acidente, ele ficou só com ferimentos leves. Estava bastante alterado e, segundo policiais militares, possivelmente sob o efeito de álcool. Ele se recusou a fazer o teste de alcoolemia e, por isso, rapidamente foi conduzido pelos policiais até o 1º Distrito Integrado de Polícia, onde, neste exato momento, ele segue sendo apresentado nesta unidade policial, Luiz. Agora, um fato que chama bastante atenção é que esses veículos que estavam estacionados aqui na via, um deles pertence a um professor aqui deste centro universitário Cidade Verde. Ele chegou a sair agora há pouco aqui, mas não quis gravar entrevista, ficou bastante chocado pela perda desse veículo, esse Ford Ka-Class cor grafite, que inclusive já havia vendido. Esse carro já havia sido vendido na sexta-feira e o proprietário já iria vir buscar nesta segunda-feira. Um prejuízo muito grande, tanto para esse professor, que era o antigo dono do veículo e que já havia recebido o pagamento por este carro, e agora os custos aí deste prejuízo por conta de imprudência no trânsito. A suspeita é que o condutor aqui desta Saveiro, que estava trafegando pela rua Ferreira Pena, ele perdeu o controle porque vinha em alta velocidade, estava com imprudência no trânsito, fez uma curvatura muito alargada, acabou perdendo o controle do veículo e, com isso, houve o capotamento, que só parou porque colidiu com estes veículos que estavam aqui estacionados na rua Silva Ramos. O veículo que ficou com mais impacto durante a batida foi esse veículo que pertencia a este professor, que já havia vendido o veículo, mas também tem outros 2 veículos aqui, viu, Luiz? Tem aqui esse Renault Clio vermelho, que também chegou a ficar contundido por conta dessa colisão, e o outro da frente também, que está aqui, a gente mostra, é um Peugeot prata, também tem batidas neste veículo. Tudo isso, no caso, são 4 veículos envolvidos no acidente, um que provocou e os outros 3 que estavam aqui estacionados, que acabaram de fato sendo envolvidos neste acidente. Somente uma pessoa que ficou com ferimentos leves seria a pessoa responsável por promover este acidente de trânsito aqui na área central da capital amazonense. A gente não conseguiu a identificação deste condutor que acabou promovendo este acidente, mas o que a gente sabe é que ele supostamente estaria alcoolizado, teria se recusado a fazer o teste do bafômetro e, por isso, acabou de fato sendo conduzido lá para o 1º Distrito Integrado de Polícia por uma equipe da 24ª SICOM, que foi acionada para verificar essa situação. Professor, que é proprietário aqui deste primeiro veículo que foi atingido, chegou a sair aqui fora, mas não quis gravar entrevista, deu essas informações que a gente acabou de transmitir aqui ao vivo. Um prejuízo muito grande para ele, que agora vai ficar aí, né, com essa dívida enorme, porque já havia recebido o pagamento deste carro, que teria sido vendido na sexta-feira, mas o novo proprietário só iria vir buscar agora, nesta segunda-feira. E está aí, né, essa situação, esta fatalidade que acabou aí prejudicando um negócio que havia sido fechado na sexta-feira. O carro que provocou o acidente, ele está aqui, está capotado em via pública, não há ainda um horário para que ele possa ser retirado aqui da via. A gente mostra que o tráfego aqui na rua Silva Ramos está acontecendo somente em uma das faixas, porque a outra está ocupada com o veículo que ficou capotado e não há informações. Não tem nenhum familiar deste homem que provocou o acidente. A gente sabe que ele está lá no 1º Distrito Integrado de Polícia sendo apresentado e também não tem aqui agentes do Departamento de Trânsito e nem do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana. Tá somente os veículos aqui na via pública, viu, Luiz? O que chama bastante atenção é como ficou aqui esse veículo na parte da frente, o primeiro veículo que foi atingido durante a colisão,
os dois é que ficaram bastante destruídos após essa colisão que aconteceu aqui. Parte da frente aqui da Saveiro ficou completamente destruída, a gente percebe, apesar dela estar aqui capotada, a gente percebe os estragos. E aqui na lateral direita, a parte de trás do passageiro desse outro veículo está completamente destruída. Então, um prejuízo bem significante aqui para os dois, tanto para quem provocou o acidente, tanto para o professor que perdeu esse veículo, a qual já havia fechado o negócio. Os outros dois veículos estão aqui parcialmente só, porque houve um encostamento, né? Tem parcialmente aqui machucados, tanto nesse veículo vermelho, quanto nesse veículo prata, que também está aqui estacionado na via. No total, eram 4 veículos estacionados, dos 4, 3 foram atingidos aí durante esse capotamento, este acidente de trânsito que aconteceu às 5 horas da manhã aqui na rua Silva Ramos, no centro da capital amazonense. O condutor do veículo que provocou o acidente, Luiz, está lá no 1º Distrito Integrado de Polícia. A gente não teve mais informações se ele vai pagar fiança, como que vai se direcionar a partir de agora. O professor, que era proprietário deste último carro, também foi para a delegacia para tentar resolver esse prejuízo que ficou. Essas são as informações aqui do local do acidente. Volto com vocês aí no estúdio. A fiança eu não sei, Maiane Queiroz, mas o que ele vai ter que pagar aí para os proprietários desses veículos, eu sei que ele vai ter que arrumar dinheiro, não sei de onde, vendendo carro, não sei se vai ter que fazer um empréstimo, um financiamento, sei lá. Mas ele vai ter que pagar o prejuízo desses proprietários aí, sem contar o prejuízo que ele vai ter com o carro dele. Tudo isso por uma decisão errada, Rosiane Chagas, por uma decisão errada. Luiz, mas tu não sabe, não foi comprovado, ele não fez o teste do bafômetro. Mas diz para mim o seguinte, você aí de casa, que nos assiste, que nos prestigia nesse momento dessa manhã, primeiramente, sempre agradecendo aí a sua audiência e o seu carinho. Me diz o seguinte, se você está bem, está em sã consciência, está na direção do seu carro, usando cinto de segurança tudo certinho, você faz uma curva como essa para entrar nessa rua aqui, a Silva Ramos, vindo da Ferreira Pena. Se você está numa velocidade adequada e você está sentindo segurança ali do controle do carro, você tem condições de colidir com um veículo dessa maneira como aconteceu? Eu acredito que não, Luiz, mas tu não sabe, o cara estava trabalhando a noite toda, de repente veio lá dar um cochilo. Gente, mas se você, mesmo que você estivesse cochilando, você não vai, a velocidade atingida em um curto espaço aqui é absurda, gente. A ponto do carro capotar, o que é isso? E o cara acabou prejudicando, agora eu fico imaginando, Rose, o professor proprietário desse Ford Ka, já tinha vendido o carro, o Pix já tinha caído, Rosiane Chagas, e o cara perdeu o veículo para entregar, o que é isso? Essa é aquela situação que a gente olha assim, né? E reza, né, principalmente os envolvidos, para o carro ter seguro, porque se não tem, está todo mundo ferrado aí, né? A situação, mesmo que o professor não tenha que pagar pelo prejuízo, seja o dono da Saveiro que acabou capotando, mas ele tem o prejuízo de a pessoa que comprou não querer mais comprar o carro dele. E a gente percebe também que o motorista não quis fazer o teste de alcoolemia. Se ele realmente não tivesse bebido, ou se não tivesse ali, né... Opa, faça aqui, tranquilo, bora. Faria o teste normalmente, mas ele se recusou a fazer, foi levado para o 1º DIP. E a gente vai ter que aguardar aí o desenrolar dessa história, torcer para o professor não sair no prejuízo e que o dono da picape, Saveiro, tenha consciência e aprenda que no trânsito a gente não brinca. É velocidade reduzida, principalmente porque a gente está falando de uma grande capital, e também tomar cuidado para não beber e dirigir, porque numa dessa vacilada, olha aí, a gente está vendo o resultado, né? Um prejuízo gigante. E a gente já viu ali muitos carros passando, se você mora aí nas redondezas ou precisa passar por aí, evite a rua Silva Ramos. Daqui a pouco tende a piorar, porque a gente vai ter reboque, vai ter guincho, vai ter que tirar esse material, vai ter que esperar a perícia. Enquanto isso, não é uma boa opção para você que trafega pelo centro da cidade. E a gente vai mostrando para você esse acidente que aconteceu agora, prestes a dar 5, 6 horas da manhã, que a Maiane Queiroz trouxe todas as informações para a gente. Agora, meu diretor, sabe o que chama atenção? É que o acidente aconteceu em frente a uma loja
de carros, né? De veículos, gente. Que situação. Ó, eu tenho a plena certeza do seguinte, Rosane Chagas, você falou bem assim, espero que tenha seguro, tanto o professor aí, né, também, quanto o proprietário deste veículo utilitário aí, que é a Saveiro, né? Eu só sei dizer uma coisa, seguro não estava o veículo lá, onde estava estacionado, que acabou ali realmente sendo bastante danificado. Agora imagina também o cara que pagou para ter esse veículo, Rose. Nossa. É, na expectativa de ter o carro dele, tudo certinho. Segunda-feira eu pego, mestre, tranquilo. E agora amanhece com essa notícia, se é que foi avisado. Quer ficar por dentro de todas as informações e da programação da Crítica? Faz o seguinte, se inscreve no nosso canal e ativa as notificações para não perder nada. Até o próximo. Tchau!